Vamos iniciar mais um programinha dos Velhos Reclamões. O canalzinho Velhos Reclamões está crescendo. Acredite ou não, tá? Se inscreve no canal aí, deixa o seu like, deixa o dislike também se você não gostar do programa. O importante é engajar, viu, Guto? O importante é engajar. O importante é estar É aqui, ó, isso aí, Cássio. fazendo É programinha, isso aí. entendeu? E hoje a gente vai falar de futebol de uma forma muito técnica, com um cara que conhece demais o futebol por dentro, tá bom? A gente já volta, eu vou soltar a vinhetinha aqui e a gente já volta. Valeu! Estamos gravando! Esse é o canal Velhos Reclamões, o nosso programinha semanal reclamando de futebol. Eu sou o Acácio Vaz, fica à vontade aí para assistir esse programinha. Do meu lado aqui, esquerdo da tela hoje, tem o nosso querido Guto Oliveira. Boa noite, Gutão. Boa noite, Cássio. Tudo bem aí, cara? Suave? Tudo jóia. Ô, eu tô com. Eu tô com Os aparelhos aí, eu né? tô com aparelho no dente É. agora, depois de velho. É. Ô, Alberto, Estão pensando que é. depois de velho, Alberto, eu coloquei aparelho no dente, cara. Eu também pus. É. Aí, ó. É. Aí, ó, você também é um velho reclamão, velho, de aparelho ainda. Pô, É. sensacional, Eu fui cara. na dentista, coloquei o aparelho, falei pra ela que era um sonho de criança. Depois que ela pôs, no outro dia eu liguei e falei: tira isso, pelo amor de Deus. Incomoda demais, incomoda demais. Pessoal, hoje nós estamos aqui com Alberto Oliveira, meu querido. Vocês são um parente, ô Guto? É Guto Oliveira, Não, Alberto não sou. Oliveira? Ah, pode ser que a gente seja parente aí. E eu Pelo também. conhecimento de futebol, acho que eu tô perto dele. Eu conheço o futebol igual Ah, ele. tá aí, ó. E eu também sou a Cássio Tô Oliveira, brincando. viu? Eu também sou a Cássio Oliveira, viu? Eu sou a Cássio É, Vaz de então, isso Oliveira. aí, tudo Oliveira. Tudo Oliveira, Família é cara. grande. É, grande família. Todo Porra. mundo Cara, tem um. Ô Alberto, eu agradeço aí a sua presença. Foi um prazer aí ter você aí no nosso programa aí participar. A ideia é essa mesmo, trazer diferentes visão do futebol. A gente traz aqui o cara da antiga, o futebol do atual, um cara que é treinador de base, um cara que é treinador do profissional. Entrevistamos Márcio Zanardi, entrevistamos o Caio Zanardi, entrevistamos jogadores da antiga, como o Zé Sérgio, e a gente vai trocando aquela ideia, batendo aquele papo, sempre fazendo aquele confronto do futebol da antigamente com o futebol de hoje e o que está acontecendo no futebol hoje, né? Porque a gente, como velho reclamão aqui, eu, a Cássia, a gente reclama muito do futebol de Ah, eu hoje, reclamo mesmo, não né? tô nem aí. Eu Então, reclamo mesmo. e ali os meandros do futebol você conhece bem, então você vai trazer riqueza para o nosso programa para a gente trocar essa ideia aí e um papo de boteco, viu, Alberto? Você fica tranquilo que aqui não tem conversa, pode falar do que você quiser aí, tamo junto, tá? Não somos Legal. especialistas, tá, o Alberto? Não somos especialistas. E eu quero te dar uma boa noite oficial agora. Obrigado por aceitar o convite, participar aqui dos Velhos Reclamões. E fica à vontade, cara. Quem é o Alberto Oliveira? Fala pra nós aí, meu jovem. Mas obrigado pelo convite, vocês. Obrigado, Acácio. Obrigado, Guto. É um prazer. É como eu falei, né, nos bastidores. Eu sou apaixonado por futebol e gosto muito de falar sobre futebol, sobre os processos na questão da formação e por isso que fiquei muito feliz mesmo pelo convite. É, o Alberto é um cara sonhador, apaixonado por futebol, desde os 8 anos. Márcio Zanardi e Zé Sérgio, eu, graças a Deus, pude ter o privilégio de trabalhar com os dois. Né? Ah, Trabalhei que com o Zé legal. Sérgio no São Paulo, joguei ao lado dele uma pelada. Ó, Legal, Tenho foto, posso provar isso. legal, Dois legal, canhotos jogando do lado esquerdo ali legal. e o Márcio no Corinthians, né? Então Ah, é é verdade. Você trabalhou com o Márcio no Corinthians, né? É verdade, é verdade. isso. Fiz o curso da CBF com o Márcio, depois conseguimos trabalhar juntos ali no Corinthians, não na mesma comissão, mas trabalhamos no processo ali, né, na base. Foi muito bom, duas pessoas fantásticas aí.
Você passou primeiro pelo São Paulo e depois pro Corinthians. Isso, comecei no São Paulo, fiquei 8 anos no São Paulo e a gente teve aí o privilégio e a oportunidade de poder trabalhar no processo, na formação de mais de 30 atletas aí que a gente tem no leque, mais de 30. Outro dia eu estava contando numa palestra, chegou a bater 47 atletas que Caramba! hoje estão performando, atletas que estão aí, que jogou Copa do Mundo, que estão na seleção hoje, que estão jogando fora do país, Primeira Liga, atletas que estão no leste europeu, atletas que estão em clubes de Série B também. Formamos não só para o São Paulo, mas para vários clubes, né? Então, isso mostra que dá ainda para a gente poder. Você vê, a gente está falando de 2007 até 2014. Eu entrei, o processo já estava rodando ali com o Juvenal, né? O seu Juvenal, falecido, e o seu Geraldo Aham. Oliveira também, né? Geraldo Oliveira, Puta Oliveira. que foi o diretor da base do São Paulo na nossa época. Então, assim, a gente tinha um método a seguir, uma metodologia na questão da formação, e essa metodologia era aplicada ali de uma forma que a gente conseguiu não só ter uma safra muito boa de atletas, mas conseguimos formar ali e dar sequência, né? E hoje eu vejo que a dificuldade que é da gente poder estar trazendo de novo essa formação, revelar, tá bem complicado. Você citou essa questão de formação de atleta e tal. Você é um cara que trabalhou nas entranhas, no âmago ali de São Paulo, meu querido São Paulo, do Corinthians também. E a gente vê hoje que, né, infelizmente o São Paulo e o Corinthians estão uma draga, né, irmão? Tá embaçado, tá difícil de torcer pros dois times, né? Então, assim, a minha dúvida, Alberto, é o quanto a diretoria, por exemplo, pode interferir no grupo de atletas e até mesmo na formação de atleta. Porque você vê, na sua época, caramba, bicho, vocês formaram atleta pra caramba e não só formaram atleta pra caramba, formaram atleta de qualidade, né? Sim, A gente é reclamão, a gente é velho reclamão, reclama do futebol de hoje, mas é nítido que a garotada de antigamente era muito talentosa. E vocês tinham talvez um respaldo, né, uma base aí para poder trabalhar e formar essa. Mas eu não acredito também que hoje acabou a garotada talentosa. Eu acho que tem garotos exato. talentosos. E o que tá acontecendo, velho? Por que tá essa draga aí, velho? Ó, eu posso rapidamente aqui contar nos dedos só uns nomes que a gente vai conseguir entender, ó. Casemiro, Lucas Moura, Rodrigo Caio, Nossa. Éder Militão, Anthony, Marquinhos, Rodrigo Nestor, Maurício, que hoje está no São Paulo. Que hoje está no Palmeiras. Maurício começou no São Paulo com a gente. Ah, Ele tinha Caramba. no São Paulo. 12 anos, ficou lá, depois foi pro Cruzeiro, né? Passou pelo Desportivo Brasil, Cruzeiro. O Royal, lateral do Flamengo. John, goleiro do Botafogo. Quem mais? Lisieiro, Luan, que ainda está no São Paulo, volante. Bom volante, hein? Rodrigo Sara. Ah, e aí vai. Tem muitos jogadores, muitos, muitos. Chega em torno aí de 60 jogadores. Só naquela apresentação que eu mandei para vocês, se contar ali, acho que tem 47, 57. É muita Alguns é gente. do Corinthians, né? Que é o Pedrinho, o Maicon, o Carlinhos. Mas aí tem do São Paulo em si, falando de safra, né? Respondendo até a tua pergunta agora, foram muitos jogadores. O que hoje o João Paulo do Palmeiras está fazendo no Palmeiras
e é um excelente trabalho que ele faz, não só na questão de formar um cidadão de excelência, como também um atleta. A gente fazia ali no São Paulo. Então, qual que é o método que a gente usava? Já nos anos 2000, existia essa dificuldade do desenvolvimento motor, técnico, as habilidades dos meninos daquela época, porque a tecnologia já estava entrando avançada, Certo. né, na década de 2000 ali. A violência, as construtoras tomando conta dos espaços, construindo prédios nos terrenos que jogavam bola ali e tal. Os campos foram se acabando, né? Então começou a ter muita dificuldade. Na nossa época, que é da época de 70, 80 ali, a gente jogava bola na rua, É. descalço, colocava o tijolinho no chão ali. É. Era 7 da manhã até 10 da noite, meia-noite, nós estávamos jogando bola na rua. Jogando É verdade. taco, subindo na árvore, Brutal. brincando de pega-pega e corre para lá. Tudo isso são brincadeiras que desenvolvem as habilidades, É. né? O acordar cedo desenvolve o corpo, a alimentação desenvolve. Então hoje, depois foi chegando essa agressividade da tecnologia e aí foi acabando, né? O menino acorda meio-dia, só fica sentado no videogame, no celular, dorme tarde, então come mal, tudo isso interfere. Naquela época, o que a gente fazia? A gente levava para dentro do CT do São Paulo essas brincadeiras que a gente vivia na rua no passado, que era onde descobriu o Rivaldo, descobriu o Neto, descobriu o Rivelino, descobriu o Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Cafu. Então esses caras, eles brincavam na rua. Eles faziam tudo isso que a gente fez na nossa infância. Só Aham. que eles tinham algo a mais e viraram jogador. Quantos que eram bons naquela época que não chegaram, não conseguiram se tornar profissional? Mas a gente vê a história dos jogadores profissionais e fala, pô, fulano era bem melhor que eu. E eu consegui. Né? Naquela época era muito jogador de várzea, muito jogador de escolinha, muitos jogadores bons, porque tinha esse desenvolvimento na rua, Aham. né? E ali na década de 2000, na nossa gestão no São Paulo, a gente trouxe e adaptou isso para dentro do CT. Então você entrava no CT, você via os meninos jogando descalço no campo de terra que tinha lá, você via eles. Hoje o treino vai ser pega-pega, rouba bandeira, cada macaco no seu galho, os meninos de 10, 11, 12 anos. Caramba, velho. Que louco. Rolamento. Pô, o menino hoje não sabe fazer um rolamento. Se cair, vai subir na árvore, pegar um pipa, quebra, cai, quebra o braço, quebra a perna, morre. Naquela época a gente, né, caía de cima de um prédio de 3 andares e não morria, saía andando dando risada. Hoje não. Hoje o meu filho não sabe pegar ônibus, foi aprender com 20 anos. Eu Sério. com 12, 13 anos passava debaixo da catraca ali, Total. do metrô, Ixi. do trem, só a chuteirinha debaixo do braço e vamos treinar. Então, se torna muito difícil o desenvolvimento da criança se ela não tem essa expertise, tanto cognitiva quanto física, né? Aham. E aí a gente trazia isso para dentro do CT. Então, o nosso diálogo com eles era um diálogo leve, saudável, um diálogo que a gente tinha naquela época também no sentido com a vizinhança. Pô, eu lembro que a educação vinha de casa, no sentido de respeitar os mais velhos, de ajudar os mais idosos na rua. A criançada de hoje não tá nem aí, tá batendo na mãe do pai, tá xingando. Então, vai formar o que aí? Os clubes vão conseguir É formar verdade. o quê? Nossa. Entendeu? É verdade. E se os gestores, né, e treinadores que estão à frente desse processo hoje não tiver essa mentalidade, eles não vão conseguir formar. Eles vão passar dificuldade dentro dos clubes, vão passar aperto e só vai movimentar grana, negociação de produto
pirata, porque não tem jogador bom pra você investir tanto dinheiro que é investido hoje. Então, assim, eu fico abismado quando falam pra mim, vamos trazer fulano de tal lugar por tanto. Aí você vai olhar o jogador e fala, meu Deus, É, bicho, paga pra mim que eu vou jogar. é essa a reação que eu tenho, velho. É cada Entendeu? contratação, bicho. E aquela época era uma época assim de os meninos o que que acontecia? O ônibus, e eu tenho uma história bacana aqui que eu sempre conto, depois eu vou falar para vocês do David Neres. Opa. Um ônibus saía do Morumbi, pegava os atletas ali no Morumbi, funcionário, 7 horas da manhã. O motorista era o seu mineiro. Pegava a Regis, a Raposo ali, e ia embora para Cotia. Durante até um certo ponto da Raposo, parava e pegava alguns atletas no ponto de ônibus, que morava em Osasco, que morava ali próximo ali, Morro Doce, né, os bairros ali que eles chegavam ali, paravam ali, ficava ali, o ônibus passava e levava eles. Aham. Chegava lá no CT, já estava a comissão técnica já esperando os meninos no campo. O ônibus entrava dentro do CT, parava em frente ao refeitório, abria a porta, uma estrada assim, é uma estrada de 50 metros assim até o campo, e a gente já ficava na porta esperando os meninos descer do ônibus, e já era o apitaço. Já começava com o apito ali, o Pedro tá no São Paulo ainda, no profissional, preparador físico. Um que o Davidson deu um carrinho nele no jogo lá contra o Fortaleza e derrubou ele. O Pedrão. Então ele já ficava com o Rodrigo ali, Pignatário, e a gente do lado ali, o Silva. E eles pegavam o apito e. Pá, parará, pá. Aí os meninos lá descendo do ônibus. Pá, 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 parará, pá, 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 pá. E já ia agitando, trabalhando a coordenação motora, trabalhando o ouvido, a alegria, a autoestima. E eles já entravam. Pô, eles estavam na Disney, no paraíso, dentro do São Paulo, ali no CT. Era uma alegria, encontrava ali o Pato Donald, o Mickey e todo mundo vestido de uniforme, com apito na mão, prancheta, dando bom dia, cumprimentava todo mundo, bom dia, com um sorriso no rosto, feliz. Conversava aquele bate-papo de 5 minutos para ver como que estava na escola, como é que estava em casa, se alguém estava com algum problema, se alguém tá triste, tá feliz, brigou com a namorada, tal. A gente, sabe, dialogava de uma forma leve, sem cobrança. Podia ter perdido um jogo, podia ter acontecido algum problema. O bate-papo sempre era o mesmo, de forma saudável, leve e feliz. Acabava o bate-papo, bora, vamos começar o treino. Hoje o treino, o aquecimento é bola de borracha, é bola de tênis, é pega-pega, é bambolê, é isso, é aquilo, é rolamento e tal. A gente adaptava o treino, a primeira fase ali, a primeira parte, para as brincadeiras de rua. Aham. Então isso já desenvolvia. E o treino era sempre feito em 3 partes. Então era recreativo, fundamento e jogos. Eles Você, faziam. você falou uma coisa importante, né? Que eu entendi, né? A criança, ela não tinha aquele compromisso, né? Porque eu vejo a maioria dos jogadores hoje de profissional, ele coloca muito nas costas a família, né? Tem que dar certo, porque, né? E aí o cara vira adulto logo cedo, porque ele tem aquela responsabilidade, né? Então, eu acho que se na base não tiver essa descontração, né, tirar esse peso, fazer o cara ser criança, né, porque ele vira adulto logo cedo, né? É. Se esse cara ser criança, isso aí, se não acontecer isso, isso aí vai lá no futuro vai dar alguma coisa que não vai ser legal para ele, né? Não ter essa maturidade no tempo certo, né? E aí eu vejo uma coisa que você falou, né, dessa recriação das criançadas, tal, do jeito que faz. É outro ponto bacana que você falou do João. É que eu sou palmeirense, mas assim, eu vou elogiar o Palmeiras, eu sou palmeirense, mas eu vejo o João Paulo, gosto muito do trabalho dele. Ele Mas, faz um trabalho.
Cara, ele conseguiu construir um campo de terra dentro do CT lá, para os moleques jogar Perfeito, uma vez por semana descalço, e uma vez perfeito. por semana eles vão nas comunidades jogar contra as favelas, né? Exato. E eu Eu achei muito mandei. bacana essa ideia, né? Essa ideia deles, achei bem legal. Pô, por que que os clubes não começam a seguir esse exemplo aí dele, né? E Exato. começa a fazer isso aí, né? Porque eu vejo a criança, o jogador, assim, vamos na base. Na base, o treinador já faz, ele é responsável por ganhar jogos e ser campeão em tudo. É 1-0, é 6-0, mas ele é campeão. Mas, pô, por que não pode deixar o moleque se desenvolver sozinho o jogo? Claro, você tem que ter tática e tal, você já tem que ali ter aquela. Mas, assim, é muito responsabilidade para um garoto novo, sem desenvolver, tipo, ô, vai de bravo, vai para cima, vai, sabe? Sim. Muito tático, né? Muito tático logo cedo, né? Então eu vejo muito isso, o Acácio, a gente comenta muito, fala, pô, o futebol tá muito tático, e o cara não dá um drible, não dá né? Você E dá eu um acho que, drible, ele manda parar o jogo né, e grita com você. né, Ô, Guto, pegando um gancho disso que você falou do João Paulo, eu já tive oportunidade de ficar ao lado dele, de falar com ele por telefone. Gosto muito, procuro seguir os conselhos, vejo muita matéria dele. Queria um dia poder ter a oportunidade de trabalhar e estar ao lado dele, porque você vê que o cara é apaixonado pelo futebol, ele é apaixonado por formar, pelo que ele faz, é um cara simples, sabe, educado, trata todo mundo bem. Eu falei com ele, eu não lembro o ano, eu vou te mandar depois. Eu desenvolvi um projeto dentro das favelas e coloquei o nome do Palmeiras de, de volta ao terrão. Eu mandei para ele e mandei no Corinthians. O Corinthians 90% estava certo. Aí entrou uma questão política, política mesmo, um vereador com outro vereador que não se bicaram dentro do clube, eram partidos diferentes e uma grande empresa de uma marca que patrocinava o Corinthians ia bancar esse projeto. E aí melou tudo, eu mandei para o Palmeiras também na mesma época. Paulo, dá uma olhada nesse projeto, vê o que que você acha. Vamos implantar isso. Eu tenho um instituto dentro de uma comunidade carente hoje, na Zona Sul de São Paulo, e ali próximo tem alguns campos de terra. E daria para desenvolver núcleos do Palmeiras ali. E a gente fazer a captação dentro da periferia num campo de terra, né? E fazer treinos e tal. Pô, foi algo muito bacana, assim. E ele me respondeu, cara. Ele me respondeu, pô, Alberto, que bacana. Tava no final do ano ainda, no final do ano, eles se preparando para a Copa São Paulo, ou tava durante a Copa, eu não lembro se foi em janeiro. Aí ele falou para mim, ó, quando acabar a competição, sabe? Mas eu já te adianto, o marketing do clube vai estudar e nós vamos conversar. Aí eu fui trabalhar na China e depois acabei não conseguindo mais fazer o contato com ele sobre isso e aí eu vi uma matéria na ESPN dele falando desse projeto Olha que da hora, que velho. ele que fez o legal. ó, mas não, pelo amor de Deus, não estou dizendo que ele pegou o meu projeto e fez isso não. Eu fico feliz dele ter desenvolvido isso dentro do CT do Palmeiras e fazer isso nas comunidades. Porque pô, o João Paulo vem do Nordeste, ele sabe o quanto é importante um campo de terra, a periferia, ele sabe a importância, não é o Alberto que falou isso para ele. Então eu fico feliz no que sentido? Puta meu, quem é o Alberto perto do João Paulo? Olha onde eu estava já com o meu pensamento, onde eu já estava, né, pensando no bem do futebol brasileiro, da formação. Eu tava no mesmo pensamento que um cara como ele, que é um cara espetacular, é Pô, o isso é genial, melhor pô. atual na questão de formação. Ah, isso é E não é genial, só pô. de jogar. Ah, mas ele tem muito dinheiro. Palmeiras tem muito dinheiro, dá esse suporte. Mas eu não estou falando nessa questão. As ideias são dele
faz acontecer. Ele trabalhou no Vitória, ele formou jogadores no Vitória. É. Vitória não tem tanta condição assim também. E, Só e que ele conheceram o levou João uma, Paulo agora. e ele levou uma metodologia que é bacana, por exemplo, quando ele pega o garoto e vai tentar, vai seguir pro profissional. Se ele vê que o garoto ainda não, aquela passagem para o profissional, né? Ele faz, ou eles emprestam o jogador para o cara Sim. ganhar e depois volta. Ou às vezes o jogador é por isso que o Palmeiras tá tendo uma receita boa. Ele, quando tem um jogador lá que não vai ficar no profissional, o Palmeiras vende, mas não vende 100%. Ele vende 60%, 70%. Porque Na sabe que esse segunda garoto venda lá, ele vai ganhar. É, segunda, o Palmeiras vai estar sempre ganhando. O sim. moleque tá lá, ele falou assim, ó, o Palmeiras, ele não perde o jogador na base, ele tá sempre ganhando. O jogador que vai pra fora, o Palmeiras tá ganhando também, porque ele não vende o jogador 100%, né? E Então, o que o Palmeiras e o João Paulo está fazendo hoje é o que eu falei para vocês agora. A gente formava para o São Paulo e formava para os outros clubes. Porque tem jogador é, jogando em outros clubes. Só que eu não sei, na época, se o São Paulo usou essa inteligência do João Paulo e ficava com o percentual. Mas hoje, se você for ver, o tanto de jogador que tem fora do país e dentro do Brasil, que fez a base toda ali no Palmeiras e chegou no 20 no profissional e não foi aproveitado, são muitos jogadores. Muito é, mesmo, muitos jogadores. Ele é legal. muito inteligente, muito bom. É, Essa ideia é genial, né, cara? Essa ideia, Sim, né, que você conversou com ele e tudo mais e tal. Pode ser que ele juntou uma coisa com outra, um plano que ele já tinha, um conhecimento que ele tinha com a ideia que você deu. Pô, fez um baita de um projeto. Um baita de um projeto que ajuda muita gente, ajuda muitos jogadores a se desenvolver. E isso contribui até pro futebol brasileiro, pô, de um modo geral, sim. né? Eu vou mandar para vocês dois verem o do Corinthians e o do Palmeiras, tá desenhado direitinho. Vocês não vão roubar minha ideia, hein? Vocês não vão. Não. Não patenteei, mas se roubar, me chama. Ô, Alberto, me conta aí, você estava no São Paulo e depois você foi pro Corinthians direto ou você passou para outra? Eu saí do São Paulo, saí no final do ano. O seu Juvenal faleceu, e aí teve a mudança lá para a outra diretoria. Aí saiu eu e mais 13 funcionários na época. Eles não quiseram dar continuidade no processo, né? Eu, isso eu acho uma questão super ruim dentro dos clubes hoje. O processo dando certo, você não pode mexer. E mesmo que às vezes não está dando certo, tem que insistir e ter coragem de apostar nos profissionais. Se são bons profissionais, boas pessoas, tem que apostar, tem que acreditar, porque o futebol ele não é a curto prazo, é a médio e longo prazo. É verdade. Na Europa, na Inglaterra, em todos os lugares vocês veem quanto tempo aquele cara fica ali fazendo aquele trabalho naquele clube ali. Fica 10 anos, É, 20 anos, né? é verdade, é Então, aí verdade. eu saí do São Paulo, fui pro Corinthians, fui pra CBF, né? Me capacitar ali, fazer os cursos. Aí já entrei no Corinthians em 2015. Fiquei 2 anos no Sub-20 com o Coelho e o Osmar Lopes. Tá. Ganhamos tudo ali naquela época no Sub-20, porque ali já se torna algo mais competitivo, né? Você dá continuidade no finalzinho da formação da base ali, mas é mais resultados também, né? Uma questão semi-profissional, já ouvi. Então você tem que trazer muitos resultados, né? E a gente ganhou tudo ali. Essa, Até essa, Paroímpa a Você, gente ganhava naquela época. esses e títulos da você, eu base, assim. lembro, com o Márcio Zanardi, você trabalhava uma categoria acima, ele abaixo, ou como que era a categoria que, na época que Isso, ele trabalhava? O Márcio era da 17, da 17, Sub-17 né? na época. Ah. Isso. Você falou do Pedrinho, o Pedrinho passou na mão dele também, passou na sua mão também depois, então. Sim, Pedrinho foi desde a sub-13, 15 com ele lá. Ele foi subindo, o É, Pedrinho foi subindo junto. Pedrinho, Michael.
Ele falou do Pedrinho, era magrinho, 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 e ninguém acreditava Parecia que nele. as pernas dele ia quebrar de tão torta e magra que era. É verdade, verdade. É E o talentoso, cara Não, moleque. foi. é o cara- mérito do Márcio. Esse, ó, Pedrinho, é, o próprio Michael, o Guilherme Arana, o Guilherme Mantuan, todos esses atletas, o Márcio pegou lá embaixo. Aí ele foi subindo do 15 para o 17 e foi acompanhando ele. Categoria 98, Rodrigo Oia, lembra? 99, um Lembro, japonês, lembro, lembro, batia lembro, falta pra lembro, lembro. caramba. Então, ele tava no Santo André, o campeonato passado agora paulista. Ele, não sei se foi esse passado ou retrasado, ele tava no Santo André. Então, tem jogadores promissores e o Márcio, nossa, tem. O Márcio, para mim, tinha que ser treinador agora do profissional do Corinthians. Porque ele conhece a história do clube, ele tem identificação com o clube, formou muitos jogadores, ganhou muito título. Ele teria que ter nessas trocas que teve, essa confusão que não acertava, e ele estava arrebentando aí, ó. Foi muito bem no São Bernardo, Não, foi. ele quase foi pro Corinthians, que não deu certo porque ele ia sair era o mesmo campeonato, né? Ele tava no Paulista no São Bernardo, aí já tava o campeonato rodando, né? Porque né, pela aquela regra não pode mudar de time no mesmo campeonato, alguma coisa assim, né? E ele parece que já tinha assinado o contrato, já tava para assinar contrato, tudo. Acabou não dando certo. O Márcio é meu amigo de infância, na verdade, de infância assim, né? Porque eu sou bem mais velho que ele, né? Mas ele era amigo do meu irmão, eu conheço o Márcio, conheço a carreira, como jogava bola e carreira de treinador, né? Moleque, Ah, cara bacana. é muito Não sei se bom. você conheceu também o Caio Zanardi, irmão dele, né? Irmão dele Irmão tá dele, mais não. voltado. Eu O Caio conheço. também é bom. O Caio já é o mais velho, mas o Caio revelou o Wagner Love, né? O Wagner Love foi na mão dele que saiu. E ele carreira dele é Dubai, Emirados Árabes, né? Ele foi assistente do Felipão na Copa de 2014, ele era do Sub-20, né? Então ele tem uma carreira mais Lá fora, né? internacional e os dois são muito inteligentes, né? Muito, muito bacana, então tem um Bom, relacionamento com eles. E, cara, eu queria saber, você está fazendo o que hoje? O que que você tá no sul, né? Isso, eu vim pra cá, eu saí do Corinthians, aí do Corinthians eu fui para os Estados Unidos, pro Storm, na Flórida. Fiquei lá uma temporada. Depois voltei pro Brasil, fiquei um tempo no Água Santa, na... no clube do Água Santa. Aí do Água Santa recebi uma proposta, fui para a China. Aí da China eu voltei, fui pro Boston, fui ser diretor de futebol lá no Boston City. Voltei, aí veio a pandemia, né? 2020 a gente ficou parado ali. Aí 2023 eu vim pro Internacional aqui de Porto Alegre. Ah, você tá no Inter de Porto Alegre ainda? Não, Não. no começo desse ano no começo desse ano eu fui ligado, troca de gestão também. Aí chegou novas pessoas e trabalho dando certo, tudo. trocou. E aí foram trocando. É, Aí agora agora eu sou responsável que faz scout aqui no Brasil. E aí Responsável o quê? Que eu não escutei? Desculpa. eu sou responsável pela captação de uma empresa de Madrid. Ah, E, tá, e eu legal. faço o trabalho de scout para ela. Eu sou responsável aqui no Brasil. Ah, legal, legal. Mas aí você Já faz. desde janeiro eu tô nessa função aí. Ah, E consiste no que, assim, Alberto? Esse scout que você faz e tal? Eles captam o que? O número. Tal jogadores? Você monitora jogadores específicos, alguma coisa assim? Isso. Eles. A ideia é fazer a captação de atletas com 18 anos para já poder fazer.
essa transição para lá e ficar no clube, porque lá a maioria dos clubes trabalham até sub-23, a base. Ah, Então, ele faz essa transição para ele ter esse tempo de adaptação e tem que ser atletas que a gente entende que tem a projeção para estar sempre na primeira liga, para despontar e ir bem. tipo um Em- Hendrick, né? Um Sim, Vinícius sim, Júnior. é. Só que a gente trabalha num nível mais baixo em relação a clube, porque Real Madrid, Barcelona, esses clubes de ponta, eles já têm os próprios scouts deles, né? Aham. Que já está Ah, tá. monitorando, já tem acesso aos clubes aqui, estão monitorando os jogadores já que despontam, igual o Hendrick. A gente procura fazer uma escala de degrau por degrau, assim, bem devagarinho. Por mais que a gente entenda que ele vai ser um Rodrigo, um Hendrick lá na frente, a gente prefere fazer esse processo porque entra nessa situação que a gente falou no início. Formar primeiro a questão do caráter, a educação, se Aham. familiarizar com a cultura do país. Senão ele joga, se não você enche a bola que é bom, ele joga tudo a perder. Ele não vai valorizar, e aí a gente É perde a verdade. oportunidade de formar um talento, de um menino vencer aí. É que o garoto não vai ter Roberto, quantos anos você tem, aquela Roberto? não, o garoto não vai ter ainda Ah, aquela desculpa, Eu, Cássio. maturidade, Desculpa, né? Cássio. Não, beleza. O garoto não vai ter ó, aquela vocês maturidade. entrem em acordo aí, porque tá difícil. O Guto tá empolgado, o Guto tá Brincadeira. O empolgado. que Não, você falou, Acácio? Eu não entendi. é que você fala assim do garoto formar ainda, né, a mentalidade dele e tudo mais, é porque ele não, obviamente ele não tem a maturidade para lidar com o sucesso, com o dinheiro, com, com a fama e tudo mais, né? Que é o que a gente reclama muito, o Guto e eu aqui, né, a gente reclama um pouco disso, né? De que os atletas hoje, os mais jovens no caso, né, eles não sonham em jogar na seleção brasileira, eles sonham em jogar num time da Europa. Esse é o sonho do jogador novo, né? Então ele começa a jogar futebol diferente da mentalidade daquele jogador da antiga, né? Do jogador da década de Sim. 70, 80, 90 até, né? Que era. O cara queria chegar na seleção brasileira, cara. Queria vestir a Jogar no amarelinha, né? Maracanã, no Morumbi. Cara, sabe? É, Despontar num time grande de São Paulo, do Rio, ser ídolo, né? Chegar nesse nível de ser ídolo de um clube e tal, né? até arrepio. Hoje não, né? Hoje não, hoje o moleque, você pode falar melhor do que a gente, inclusive, né? Hoje o moleque com 15, 16 anos, ele já tem uma boa grana, né? Já fez uma boa grana ali que dá pra ele viver um bom período da vida dele, né? Então os objetivos são outros, né? Cássio, às vezes não dá nem um chute. Às Putz, vezes não jogou uma temporada. O cara tá ali sendo bajulado, ganhando muito clube, do empresário, do patrocínio. Cara, aí chega no sub-20, o cara para de jogar. Fala, pra que tudo? você tá, ô, Roberto, agora você tava na época do Oscar no São Paulo? Eu cheguei depois, mas não, eu cheguei na época que o Oscar tava lá, mas ele já tava de saída já. Tava naquela briga lá do Bertolucci, do Chelsea. Eu cheguei, tava a confusão. Não cheguei a pegar, a trabalhar com ele lá. Ele tava meio que já de saída já. Que, assim, na minha opinião, o Oscar ele é um exemplo disso daí, né, cara? Assim, é um baita jogador, um jogador que joga muito bem, Sim. fez uma boa carreira, né, lá fora e tal. Mas o Oscar, ele não ganhou nada no São Paulo e já saiu a preço de milhão, assim, né? Tipo, já despontando, brigando por espaço e tal, mas não ganhou nada, sabe? Tipo assim, não criou nenhuma identificação com o clube e já saiu brigado porque queria espaço, porque queria, sei lá, né? Eu como torcedor é o que chega pra gente, né? O cara talvez estava brigando por um espaço, por um salário maior e tal, na época, enfim.
Não ganhou nada, cara. É muito estranho isso, cara. É muito esquisito. Esses atletas novos assim. Mas o Oscar ele não teve ele não foi pro Inter de Porto Alegre antes para ir Isso. de ir pra Europa, ou não É, foi isso? foi. Ele saiu Ele do tá São no Paulo e São foi pro Paulo, pro Inter. Inter de Porto Alegre. É, Foi pro Inter de Porto Alegre, né? é. É Mas isso aí. foi uma briga lá que acabou acontecendo uma briga com o São Paulo, aí conseguiram tirar ele, acho que não tinha ainda rigor a questão da CBF, e aí ele veio pro Inter, do Inter e foi embora. O que você tinha Então, perguntado, quantos não, anos deixa eu eu perguntar, tenho? quantos anos você tem? Eu tenho 44 com a carinha de 30. Você jogou futebol no profissionalmente e quais times? Profissional eu joguei pouco, Guto. Eu joguei 4 anos só. Eu fiz mais base. Eu Tá, saí do Brasil com 16 anos, fui para Itália. Fiquei na tá, Itália legal. no Cosenza. Sim. Depois eu voltei, fui para Portuguesa. Era o Juninho Fonseca, o treinador do Sub-20. Naquela época a gente tinha um aspirante, o Zagallo era o treinador profissional. Aí eu tive essa oportunidade que nem o sonho, que nem a Casa falou agora, eu queria jogar com os Zagallo ali. Saía do meu treino e ficava lá assistindo ele dar treino. É, que Eu louco, cara. ficava admirando o cara, sabe? Até um dia ele chegou e veio conversar comigo. Pô, eu tive o maior prazer foi a maior alegria da minha vida, sabe? De chamar Cara, para, ó, vai subir para treinar comigo. Então, assim, eu- e eu tive esse privilégio também, porque, né, foi uma oportunidade muito boa da minha vida no ano de 99 que eu tive ali na Portuguesa, porque o seu Célio, ele cuidava da minha carreira. O seu Célio é o pai do Cafu. Ah, tá, legal. Falecido seu Célio, Dona É. Cleusa, seu Célio. Eu ficava na casa deles, próximo, estudava com a Margarete, a irmã dele, e ele me viu Eu vou te contar jogando, uma história, vou te contar uma história que eu tô para encontrar o Cafu e contar essa história dele. Depois fala aí que eu vou te falar. o seu Célio me viu jogando num campinho de terra chamado Manacá, era de areia, do lado da casa dele ali na sala. E eu estudava com a irmã dele, a Margarete. A Margarete chegou e me fez um convite, falou: meu pai vai fazer um jogo no campo, queria que você fosse e tal, porque você foi lá em casa, ele reconheceu você no campo. E aí eu fui. Chegou lá e falou: não, você vai pro Roma. O Cafu tava no Roma aquela vez. Eu vou te pôr num clube aqui, você vai pro Roma. E aí ele me levou na Portuguesa. Pô, eu era Ah, sub-20, ele já me levou direto pro Zagallo. Aí que legal. deu a camisa do Roma pro Zagallo, falando que o Cafu tinha mandado um abraço pra ele e tal, e eu fui entreguei a camisa, e ficava papo, aí o Zagallo perguntou pro Júnior: "E aí, é bom?" Ele falou: "Pode subir. Já chego, já pode pegar a documentação, bater o contrato e subir. Tá pronto." Caramba. Aí, pô, eu não Aí eu fui pra Grécia. Eu queria ir pro Roma, fui pra Grécia, queria voltar pra Itália. Aí não deu certo na época, na ida pra lá, eu fui pra Grécia. Aí voltei, fui pro Uberlândia, fiquei no Uberlândia, eu tava com 26 para Cidade 27 boa, anos. hein? Uberlândia é bom, hein, meu? Uberlândia é bom, hein? Muito bom lá. Aí parei de jogar, já entrei no São Paulo. Ah, que Aí legal. toquei e fui embora. Você, na portuguesa, quem que era o seu preparador físico? Você lembra? Não lembro o nome dele. Você trabalhou com o Zé Rivelino ou não? Não. Não? Tá, acho que ele já não estava mais lá nessa época já. Não. Ah, que bacana essa história aí do Cafu aí. Eu tenho uma história até emocionante que eu tinha um cliente que ele era vizinho do Cafu, né, lá em Alphaville, né? Porque o Cafu, o pai do Cafu morava aqui na Sabará aqui, né? Isso. Na Sabará, Ah, ali lá Tabaré. no fundão lá, né? Eu fui na casa, os meus pais eram amigos
de um vizinho deles, e acho que na Copa de 2014, meu pai assistiu o jogo lá com eles, lá tava o pai do Cafu, tudo, acho que nessa época aí. E aí, mas outra coincidência, né? Eu tinha um cliente que era vizinho do Cafu. E aí a minha cunhada, ela era propagandista da White e fazia uns remédios para osteoporose, né? E aí sempre ela entregava, ficavam umas amostras lá em casa, caixas e caixas de amostras. Aí eu pegava e distribuía para alguns amigos, clientes e tal. Aí eu comecei a dar para esse cliente direto. Ele falou: Ó, me manda mais que eu tô uma pessoa que eu tô ajudando aí, tô dando esse remédio aqui para uma pessoa aí, pô, todo mês, todo mês, todo mês. E às vezes ele me ligava: Pô, Guto, você tem mais da caixa? Ô, eu tô levando aí então. Aí depois que eu fiquei sabendo que esse remédio ele dava para a mãe do Cafu e o pai do Cafu. E eles tiveram problema de câncer, né? Com o osso, Foi. alguma coisa assim. E o remédio que eu dava era o que eu arrumava para eles, cara. Olha Você vê que só. coisa. E esse E meu, era. esse meu cliente só contou depois, né? Falou: sabe para quem que era o remédio que você mandava, que eu levava? Era para a mãe e o pai do Cafu. Eles estavam com câncer nos Uau. ossos, osteoporose. Falei: caramba, cara. E até hoje Tá não encontrei o Cafu para. Não, só para. Né, não tem. Só para, pô, a vida tem essas coincidências da vida, pelo amor de Deus. Parece que eu nem acredito. Você pô, Que louco. tá Nem bem acredito. colaborando, Nem independente do que, acredito. né? É. Que legal. E, Ah, cara, mas bacana a sua vida, sua carreira, Alberto, muito legal, cara. Foi assim, esse tipo de papo que a gente gosta de falar da base, do futebol, da molecada, né, cara? Porque é a grande preocupação nossa, né, pô, como que vai ser o futuro do futebol brasileiro, né? Eu vejo Tá. que é, assim, eu falo para Cássio, Cássio, eu olho a seleção brasileira, eu não tenho mais esperança nenhuma, eu não vejo. Não que os moleques são ruins, não é que. Mas você não vê uma. paixão, É, velho. aqui, Eu acho que a palavra é paixão. Por paixão. exemplo, é o que o Cássio acabou de falar. O jogador, antigamente, ele queria. O sonho dele era ser profissional. E depois o sonho dele é para a seleção brasileira. Só que o garoto hoje, o sonho dele é o cara que é o que não vai É atingir dinheiro. mesmo. Que é Dinheiro e fama. inatingível. Ele quer chegar dinheiro e fama, ele quer chegar direto na Europa. Tipo, ansiedade. O cara, o moleque já. E acho que nessa ansiedade muitos ficam por aí, né? É, E poucos chegam lá, E, e né? te- e tem uma E outra. acho que isso tá atrapalhando um pouco, né, meu? E tem uma coisa também, Guto. Porque assim, cara, eu acho que além desse objetivo meio. Eu não diria utópico, porque é atingível, é uma realidade para eles também, né? Ir para um time da Europa, mas parece que existe meio que uma, em algumas aspas, uma competição entre os próprios atletas de quem é mais quem tem mais seguidores no Instagram, quem é mais famosinho entre eles, sabe, essa coisa meio a vaidade de ser famoso. Eu acho que competitividade em algo que não tem supérfluo, fundamento. superficial, exatamente. Supérfluo. Uma coisa que não agrega para o futebol. Eu acho que hoje essa questão do engajamento na rede social fala muito mais alto no coração desses atletas mais jovens do que o próprio futebol, do que o próprio esporte em si, entendeu? Que antes É. a gente se divertia na rua ou nas quadrinhas, nos campinhos e tal, perto de casa. E poxa, a paixão que era assistir futebol e jogar futebol nem se comparava, né, cara? Hoje não. O Exato. moleque ele joga no videogame, o que o Alberto falou, né? Ele joga no videogame ali e os jogos de futebol hoje tá uma merda, tá uma bosta. Porque eu jogo também, eu sei que tá. E os moleques eles não têm mais uma referência dentro do futebol para fazer algo legal no futebol, quer jogar junto com tal atleta. É nada, velho. O cara quer ter seguidor, sabe? Parece que é isso. O cara quer ser engajado na Eu rede falo, social. eu falo pros meninos. Você vê, muitas vezes nos clubes que eu passei, eu trabalhei na coordenação da captação do clube, né? Então são aqueles primeiros atletas que chegam. Aí você via alguns meninos, pô, estavam vindo fazer avaliação. Imagine os que já estavam lá dentro como não se comportavam. Chegava com o cabelinho tudo, né, daquele jeito, relojão, correntona, aquela bundona igual de macaco
assim, andando com os braços aqui. E aí, sabe, todo na ponta do pé. Tinha um treinador que falava, você tá andando igual um macaco, assim, ó. Com a pochetezinha do A lado. pochetezinha do lado, Ai, aí você abre a pochete, creme da Mary Kay, creme não sei do que, creme de cabelo, isso, aquilo, celularzão na iPhone. Caramba, que legal, meu. e a caixa? Aí, E a caixa aí de eu som? E a falava pra caixa de eles som? assim, ó, E a caixa de som? caixinha de som, né? Ah, Só faltava isso, cara, vindo de avaliação com a caixinha de som. É, eu falava pra eles assim, olha, o mal de vocês fazerem isso, porque não é de vocês isso. Vocês estão copiando alguém, né? Se é fosse autêntico. de vocês, vocês estão forçando. Às vezes você tá até com vergonha de vir com esse cheiro todo desse creme, cabelão cheio de ouro, cheio. Tá até com vergonha, mas você tá forçando que você quer ser igual o cara. Você quer ser um exemplo, igual o Neymar. É. Mas, pô, você tem o relógio igual do Neymar, a corrente igual. Veio até com a namorada bonitinha, igual do Neymar, mas não joga igual o Neymar. Não é o Neymar. Entra dentro de campo e faz o que ele faz, né? É, Eu assim, praticamente, eu gosto de falar do Neymar na questão de futebol, de quando ele surgiu, né? Parte técnica e tal. Agora, questão pessoal e comportamental dele, eu não sou muito fã, não. Muito não, não gosto. É um pouco desumano, assim, as atitudes dentro e fora de campo, endeusar muito assim o atleta. O Ronaldinho Gaúcho foi o cara, um gênio como pessoa, fenômeno, um gênio também para atender, para o respeito. Aí a gente vê cada coisa aí. Então, eu não falo que ele é exemplo para a formação dos. Exemplo eu dou Kaká, Cafu. sim, sim, sim. Eu acho que o Neymar, assim, eu sou fã do Neymar, tá? Assim, gosto muito dele, Sim, mas eu eu vejo também. ele, vejo ele, assim, o que aconteceu? Ele é o dos últimos moicanos do futebol brasileiro, isso é fato, tá? E ele é que nem o Rubinho Barrichello, o peso todo em cima dele, só que ele apertou o botão de um foda-se, sabe? Um foda-se. Cara, não quero isso pra mim. E aí, cara, ele tá nessa aí. Ele já é um ex-jogador profissional, ele não é mais jogador de futebol, já faz uns 2, 3 anos. É triste falar. É É triste triste. falar. É triste. Esses Então, dias eu estava pensando sobre ele e eu falei, e aí eu tava vendo na televisão os caras falando mais ou menos isso que você falou. Cara, acho que já deu. Aí o outro falava, não, eu tenho esperança. Não, eu tenho não sei o quê. Aí o outro falava, mas o que faria para melhorar? Ah, não, ele tinha que parar de falar muito, ele tinha que parar de fazer isso, ele tinha que parar. Os caras tentando achar uma solução para ele poder voltar um pouco a ser o que ele não era. vai. Não vai, É, não vai. aí, cara, me veio um pensamento assim, meu. Eu sou pai, tenho 3 filhos, né? 2 meninas e um menino. Tenho bastante amigos. Eu sou um cara apaixonado por fazer amizade. Eu gosto de lidar com pessoas, né? A área que eu trabalho, eu lido com pessoas. Eu gosto disso, isso me faz bem. Eu acho que a gente tem que ter um pensamento no sentido assim de o que que a gente veio fazer aqui? Boa. O que a gente veio? O que que significa essa passagem? Porque é uma passagem, Sim. né? Então, vamos fazer valer a pena, vamos amar o próximo, vamos cuidar, vamos se dar bem, tentar ajudar, se não consegue ajudar, mas vamos sorrir, vamos viver. E aí eu tava pensando assim, cara, o Neymar, ele chegou numa fase que ele viveu tudo que ele queria, Tudo, noitada, tudo, tudo, tudo que ele queria, ele viveu. Cara, ele chegou e a gente chega numa fase da nossa vida que a gente tem que pegar e falar, opa, deu, né? deu. Porque senão você começa a regredir É e não, verdade. É e não, verdade. não vai evoluir mais. É. Então, Cara, eu não digo de balada, de noitada, isso aí é normal, parar uma hora. Mas aí eu fiquei pensando, pô, o cara, você vê, ele tá apaixonado pela filha dele. Ele tem um é, menino, né? Tem a filha. Ele tá indo bem no casamento. Ele tá, né?
o que precisa para ele voltar a jogar, a parar de ter lesão? Você sabe o que me veio na cabeça? Ah. É se desprender dos amigos. Ele já fez de tudo que ele podia pelos amigos dele também. Carregou os caras para Madrid, carregou os caras para todo lado. Ele tem isso, é uma gratidão que ele falou uma vez. Os caras que estiveram comigo lá na favela, hoje estão do meu lado aqui, cuidam de algumas coisas da minha empresa, faz isso, faz aquilo. Então, assim, só que para onde ele vai, ele leva os caras. O que ele vai fazer? Os caras têm que opinar. Não, é a mulher dele, ele e os filhos agora e acabou, o pai e a mãe. Ele tem que assumir essa responsabilidade família, ele tem que abraçar essa ideia da questão família e de viver por eles agora. Por eles. Eu vou jogar por mim, porque eu amo jogar futebol, eu quero voltar a brilhar. O cara é sensacional dentro de campo. Mas eu É um não ponto. vejo. Cara, eu sou um dos caras que eu sou palmeirense e tudo, mas eu adoro o Neymar. Adoro, Sim. adoro. Eu gosto, fãzaço dele. Mas eu, infelizmente, de um ano pra cá, eu falei, ele não quer. Ele pode até querer jogar, mas o subconsciente dele, lá atrás, lá, já não quer mais jogar futebol. Por isso que tem as lesões. Por isso que tem as lesões, sabe? É bem isso. Eu não vejo. É triste falar. É os últimos dos moicanos aí da geração craque. Você não vai ver mais. É difícil, né? A gente fala, pô, a gente vê aí o Estevão, puta jogador, tá, mas não vai. Ó, só você ver o que o Neymar fez com 17 anos no Santos, 17, 18 anos. Não, não vi jogador fazer o que ele fazia, cara. Não vi jogador que ele fazia. Não Ah, vi. esquece. Era desprovido de força de tudo, né? Liso. É, e assim, e tá milionário, né? Ele tá milionário e vai ficar mais rico ainda depois que para de jogar futebol, né? Porque o cara montou essa. Tem time nessa. Gigs League, Kings League, tem não sei o quê. O cara tá milionário, tem empreendimento em Camboriú, tem não sei o quê, não sei o quê. O cara tá milionário, o cara não vai ficar pobre mais nunca, né? Tem Então, o muito dinheiro. cara tem É muito. Então é já é outro um. nível, né, cara? É um outro nível de tratativa, né? É, O Neymar hoje ele não olha para o futebol como eu pelo menos eu não consigo enxergar isso, né? De o Neymar enxergar o futebol como um objetivo para a carreira, para a vida dele. Não. O futebol é uma passagem que está quase terminando e ele não vê a hora de acabar, entendeu? Então, é aquela coisa, ele tá esperando acabar. Fala, meu, tá e eu acho esperando que assim, ó, acabar. acho que ele tá esperando a Copa do Mundo. Se ele Exato. jogar a Copa do Mundo, acho que é a última cartada dele. E se ele Mas não ó, você for, velho? pensando bem, Alberto, pô, ele ganhou Champions League, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil. Só não ganhou, ele brasileiro não ganhou, Ele mas ganhou pô, Olimpíadas, velho. ele ganhou Olimpíadas. Nunca ninguém tinha ganho Olimpíadas. Ele bateu o pênalti no Maracanã com 1 milhão de pessoas no Maracanã lá. O cara foi macho e bateu o pênalti decisivo. Então, É, assim, acabou, cara, o velho. que o cara teve que fazer, aquele jogo do Barcelona contra o Paris Saint-Germain lá, que, porra, ele Nossa botou a bola debaixo do senhora. braço. Pô, o cara fez história. O cara acho que. E o jogo do Flamengo e Santos? Ele e Ronaldinho Gaúcho. Nossa. Que jogo, hein, Pô, meu? que Ganhou o jogo. prêmio Puskás, né, Então, nesse jogo, né? No gol que ele fez. Nossa, então, gol de... cara tem muita história para contar. Acho que o Muita cara história, é isso que cara. falou, meu. O cara só tá esperando bater a Copa do Mundo. Se não for convocar também, ele tá cagando e andando E é e- isso, cara. Eu acho que o Neymar, a visão dele é por aí, entendeu? Na minha opinião. Porque é o que eu sinto dele, assim, cara. Se eu for pra Copa do Mundo, beleza, vamos lá, vamos jogar. Beleza, se eu tiver lá, vou dar a vida pra gente ganhar. Eu acho que é isso, na cabeça dele, entendeu? Vou dar a vida pra ele, porque se a gente ganhar a Copa do Mundo, puta, zerei a são vida, sete né? jogos, né? É, 7 jogos, vai ser um né? pouco Sete mais, né? jogos Que são. nessa no formato vai ser É, um pouco mais. acho que Agora, 8 jogos, né? Uma fase a mais. Pode ser. agora, se não for convocado, meu irmão, É, esquece o Neymar, fi. É festa em Esquece. Magarantiba lá, né? Vai naquela casa lá dele lá, vai levar os amigos dele lá, né? Não, E e é aquilo, velho, toca o é aquilo que o pau. Alberto falou. É um cara que ele já fez tudo o que ele queria fazer na vida dele, velho.
Então, tipo Tudo, assim, tudo. qual que é o sonho do Neymar? Fala pra mim. Eu não sei que um Ah, cara desse sonha, tá ligado? Eu não Alberto, mas sei. deixa eu te falar uma coisa, Alberto. Assim, ó, vou falar uma coisa pra você, Cássio. Não sei se o Alberto pegou alguém assim. O Jesus, o treinador do português, ele é treinador, ele conhece lá. Ele não é treinador do Cristiano, não, né? O Cristiano tá jogando de outro time, não é isso? Isso é outro, é. É. Né? O Al Mas Nassr. o Jesus comentando com o Benjamin Bach, que o Benjamin tava contando, que o Cristiano, ele acaba o treino, ele montou na casa dele, negócio de recuperação, né? Aham. Para fazer a Sim. recuperação e depois treinar no outro dia, recuperar em casa. O cara faz tudo e quer jogar mais uma Copa do Mundo. E vai jogar, tá? Vai E vai Não, vai jogar. 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 E vai Vai jogar. jogar. É, Mas o cara. só Você já pegou alguém assim, ô Alberto, na base? Algum jogador que o cara é dedicado, que o cara fala, meu, esse cara aí é, é o que chega antes, que treina antes, que. Você já teve assim, já na base, já, molecada? já o próprio Lucas, né, que está no São Lu- Paulo hoje, é um exemplo. O Rodrigo Caio sempre foi um exemplo. O Rodrigo Caio teve uma lesão no joelho e, e você olha o joelho dele, parece que são dois em um ali. Nossa. E ele sempre foi determinado que ele iria conseguir chegar e chegou. Nunca desistiu, nunca entregou os pontos. Tem bastante jogadores assim, dedicados, sempre muito comprometido. Ó, um exemplo de resiliência, comprometimento, de cara que sabe, eu vou vencer, errei, vou correr atrás do erro e vou dar certo. Eu falei no início, né, que ia falar para vocês essa história. David Neres David Neres. tá no Napoli agora, né? É. Tá. David Neres chegou no São Paulo, 13 para 14 anos, aí passou por todo o processo, né, para poder ver se iria ficar, ser aprovado. Foi aprovado aos 14 anos. Então ali, naquela época, o atleta poderia morar em São Paulo, poderia morar na capital, ele ficava alojado. Aham. Então ele ia para a escola com todos os atletas, morava dentro do CT, para realmente ser formado, né, tá bem próximo ali de todos, tal. E ele vinha de uma comunidade carente, né? Se eu não, não sei se é Osasco, não sei, por ali. Eu sei que a gente passava ali na Raposa e pegava ele. Depois que ele perdeu o alojamento. Ele aprontou na escola, acho que umas duas, três, no geral, da língua. E aí a gente não deixou a comissão, o pessoal lá da base. Não, Geraldo, ele é muito bom, isso vai trazer. Não, então tá bom. É a terceira vez que ele apronta na escola. Aí eu não vou mandar ele embora. Mas ele não mora mais aqui no CT e não escola aqui. Ele vai morar lá na casa dele, vai estudar na escola. E se ele quiser, ele vai vir treinar todos os dias. Ele vai ter a ajuda de custo dele, vai ter tudo certinho, como todos têm. Mas se ele quiser, ele vai ter que pagar o preço. Bom, ele foi, voltou para casa, começou a estudar no bairro dele lá. E aí esse caminho, esse percurso, né, o ônibus fazia todo dia, 7 horas da manhã, passava, pegava os meninos no ponto. E ele no ponto ali subia e de vez em quando, como eu moro eu tô em São Paulo, eu fico na Zona Sul ali. Pô, você saía de casa ali, pegava um trânsito da Marginal até chegar no Morumbi, putz. É Aí eu embaçado. chegava às 7h15, 7h20, o ônibus já tinha saído. 7h05, assim, o ônibus já saía. Aí não dava pra pegar. Eu já olhava, via que não estão ali, já rodava, pegava e ia embora com o carro, né? E aí, muitas vezes, eu passava o ônibus e já passava na Raposo, já estava à frente do ônibus e tal, e ele estava no ponto. Aí eu parava para pegar o seu Toninho e o Léo Mar.
O Toninho tá até hoje no São Paulo, Toninho Natel. E o Léo passava e pegava os dois, dava carona. E aí um dia o Toninho falou pra mim assim, o Léo, Roberto, pode dar carona pra esse bananinha aqui? Aí eu falei, claro, entra aí. Aí entrava no carro e ia embora. Aí comecei a ir de carro, né? Chegava mais tarde, o ônibus não tava, aí passava, pegava eles. Certo dia, Toninho o Léo não tava no ponto. Só tava o David. Aí eu falei, pô, paro todo dia, pego os dois, não vou pegar ele. Parei. David, quer ir comigo? Bora, professor. Aí entrou no carro e fomos. Aí fomos conversando. Aí ele virou pra mim e falou: Ô, professor, você tá vindo de carro todo dia agora? Eu falei: quase todo dia, porque eu tenho que eu tinha que ir pra faculdade. Se eu voltasse com ônibus, eu ia Entendi. de carro. Aí eu falei: tô indo por causa da faculdade. Aí ele falou: ah, legal. Ele falou: professor, posso te pedir uma coisa? Eu falei: pode. O senhor pode me levar toda vez que o senhor passar aqui e eu estiver no ponto? Puta, eu até me emociono lembrando dessa história. É. Aí eu falei assim: posso? Posso sim. Aí ele falou: sabe por quê, professor? Não é porque eu não quero ir no ônibus, não. É porque eu chego em casa da escola à noite e eu não tenho que comer. E Tá de manhã eu ferrado. levanto, e aí eu também às vezes não tenho o que comer lá, tal, eu tenho no CT. Só que como eu não jantei e não tomei café da manhã, se eu esperar o ônibus, eu chego no CT, o refeitório tá fechado. Aí como o senhor vem de carro e vai mais rápido, dá tempo de eu pegar o refeitório aberto e dá para eu comer e me trocar. Falou, já faz uns 3 treinos que eu tenho passado mal. E se eu continuar assim, os caras vão me dispensar. Meu Deus do céu. Puta, partiu meu coração, meu. Acabou a época de prova, não precisava mais ir de carro, eu ia com o meu carro, só para pegar ele lá. E aí um dia eu brinquei com ele e falei, ó, neguinho, hoje você tá indo nesse Palio, duas portas aqui. O dia que você tiver de BMW, esquecer do professor, não me dá uma carona. Ele, não, professor, jamais, jamais, Que legal, jamais. Alberto. Que legal. Então, Caramba, pô, eu levo velho. essas histórias comigo e fazia tempo que eu não falava nisso, né? Nas palestras eu comento, mas toda vez que eu falo me dá aquela embargada. Aí eu Não, dei mas uma muito parada. bacana. Muito Aí bacana. você vê Caminho ele do. brilhando, cara, você vê ele brilhando. Pô, foi pro Ajax, foi pro Manchester, depois agora no Napoli. Ah, Não, daí que bacana, cara. Ah, ele Pô, muito faz- legal, foi Alberto. muito bem lá na Muito Holanda. legal. Meu, é uma baita de uma história, hein, velho. Caramba. E o Pô, pessoal olha assim, né, cara, o David Neres. O pessoal fala, caramba, né? De onde veio o moleque? O que esse atleta passou? É embaçado, né, velho? São as histórias do bastidor que a gente nem imagina que o cara Ó, passa, né, velho? tem outra aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Vocês reconhecem esse aqui? então não tô enxergando, cara. Quem que é, velho? Ele tá no Verdão. Esse é o Maurício? Maurício, isso. É eu e ele no Ah, CT do Inter aqui, ó. legal, cara. Legal, Aí ele tá legal. aqui, ó. Legal. Ele tá aqui, ó, no São Paulo, ó. Ele é aqui, ó. Esse Não que tá com a sabia que ele era da. Sabia que ele era da base Da Do São base. Paulo, não. Que bacana. é. Aí, o que Legal. que é essa caneca aqui? Ó, aqui nessa caneca tá. Vou tirar o óculos aqui de perto, não chega. Ó, tá Maurício, Tá velho. Lucas Fasson, que tá tá em Moscou, lá na Rússia. Lucas Fasson, Gustavinho, que é preparador físico do São Bernardo. Jogou na Ponte Preta, jogou no Mirassol. É, aqui tá o Lucas Senna, Lucas Senna. jogou no São Paulo, Palmeiras, ele jogou no Vila Nova de Goiás, agora tá fora do país. É, Falcão também jogou volante no São Paulo, agora tá no Ituano. Henrique tá no leste europeu, falei com ele esses dias. Caramba, velho. É,
Kaique Rocha, zagueiro que foi do Inter, do Atlético Paranaense, tá no Atlético Paranaense, tá no Inter aqui de novo, voltou. Enfim, e o Maurício. O que que aconteceu essa história da foto aqui? Teve a enchente aqui em Porto Alegre, né? Aham. É Uma verdade, verdade. tragédia que a gente passou aqui. E aí acabou o CT do profissional lá, porque é do lado do Rio Paíba. E É, aí acabou imagina. com o CT lá. E aí onde era o da base, é na cidade de Alvorada aqui, é um município distante, aí alagou alguns lugares, mas não chegou a ter um lugar mais alto. Aham. Aí o profissional começou a treinar lá na base. Aí o Maurício, aí eu tava no refeitório e o Maurício tinha acabado o treino dele, tava vindo do vestiário e entrando no refeitório. Aí eu tava saindo, ele me viu, professor, tudo bom, professor? Eu falei, opa, tudo bom, Maurício? O senhor tá fazendo Legal. aqui? Eu falei assim, eu tô aqui já, um ano e pouco já aqui no Inter. Ah, não acredito, você não foi lá me ver? Eu falei, logo fui assistir jogo da Libertadores, fui assistir o Grenal, fui a vários jogos te ver. Ele falou, não, eu tô falando ver, pô, falar no CT, por que você não foi bater papo e tal? Eu falei, Maurício, eu nem sei se você ia lembrar de mim. Ele falou, professor, está de sacanagem? Como que eu não lembro? E essa canhotinha aí, tá batendo bola ainda? Olha só. Que Caramba, legal, velho. Ô, que legal. louco. Ele tinha 12 anos. Ele lembrou que eu sou canhoto. Ah, que E legal, aí, que legal. isso eu falo na palestra, quando a gente fala sobre o desenvolvimento da metodologia que a gente aplicava na época. Que primeiro a Caramba. gente cuidava do cidadão, do ser Aham. humano. E depois a gente ensinava as questões técnicas. Então, por que que o Maurício lembrou? Porque eu brincava com eles. Eu jogava bola com eles, eu apostava em fazer gol de bola, e nos fundamentos eu participava, sempre faltava um, e a Caramba. gente brincava, contava história. Pô, fazia a criança ser feliz. Ah, Então, o que que eu deixei na memória dele ali? Só coisas boas. E você acha que ele jogava de titular todas as vezes com. Não. Maurício era gordinho, parecia uma traquinha. Eu até brincava com ele, para de comer coxinha, para de comer traquinas. E aí lembrei dessa história e falei, professor, aquela época eu era criança, queria não sei o que. E você estava certo, Maurício. Só Aham. que depois, né, ele deu uma afinada, mas você tem que ser criança. E é isso que as pessoas têm que entender. Por mais que é um é, meio competitivo e que visa muito dinheiro, porque o clube investe, então tem que ter esse cuidado, mas você não pode deixar de ser criança. E é aí é verdade. isso que eu falo. Quando você faz a situação acontecer de forma leve, mais saudável, mais humana, o cara consegue tirar de dentro dele algo que ele às vezes nem tem e Uhum. se desenvolve, porque ele está feliz. É É verdade, igual, verdade. eu falo que é igual relacionamento. Quando você está namorando, se a mulher ou o homem não se entrega, não está feliz, o negócio não rola, não vai, É, não não vai, é não Não vai duradouro, vai, né? bem. não vai, Não não. desenvolve. E é isso. Aí eu falo para eles. Aí ele falou: pô, professor, você é fogo, não sei o quê. Pô, e foi para mim, eu ganhei o ano de, Ah, de, que de bacana. ter me tratado assim e ter lembrado. Aí eu falei: cara, tá dando certo. Estamos Que formando legal. pessoas do bem. Que Estamos, legal. né? É isso Bacana. mesmo, isso mesmo. Que bacana, viu? Muito legal sua história, Alberto. Cara, muito louco. Fiquei, mais uma vez, fiquei muito feliz de entrevistar uma história bacana sua, né? A gente quer ter essa troca, né? Esse aprendizado, é muito bacana e cada um que a gente traz aqui é uma visão diferente de futebol, né? Mas e é aquilo que a gente e continua na raiz, né? Aquele amor, né, cara? Que a gente continua amando futebol, mas a gente fica triste com algumas coisas que acontecem no futebol, né? Então, mas é muito bacana essa história. A base é sensacional. É isso mesmo, cara. Fazer o cidadão.
primeiro cidadão, né? E depois aí o atleta, né? Falando em cidadão, eu na época de moleque, o meu treinador de escolinha, né? Ele me chamava de cidadão. Então, que primeiro a gente tem que ser o cidadão, né? E depois aí o jogador, o atleta, né? Então, é bem bacana mesmo, cara. Parabéns, viu, pela sua história. Foi, foi bacana, né, Cássio? Pô, foi delícia. Esse programa aqui foi delícia demais, velho. Foi top, Aprendendo né? cada vez mais e histórias não somente técnicas, né? Mas histórias emocionantes também, né, velho? A Muito gente. emocionante. Valores Pô, é humanos, bacana. coletivos, sempre tem que estar à frente do individualismo, né? Total, É, total. Pô, Alberto, Então, foi vida. sensacional, cara. Sensacional. Só tenho que te agradecer por participar com a gente aqui. E a gente tem que fazer parte 2 também, hein, ô Guto? Tem que fazer parte 2 com o não, Alberto tem também, velho. história. E pode ver que agora eu vou acompanhar o David Neri, porque eu via, lembrei dele. Agora que eu falei, porra, agora eu vou ficar fã do cara, né, meu? Depois dessa história a gente fica fã, né, cara? Porque é uma resiliência, né? O cara ser resiliente, né? Acreditar e chegar onde ele tá hoje, né? É uma Total. vitória, é um título, né, cara? Esse Porra! cara, né? Só Ele dele ser profissional, depois de tudo que ele passou, né? Então ele foi além, né? Tá na Europa. Pô, que Demais. bacana, cara. Que bom. Berto, Mas isso aí, Cássio. só agradecer a sua participação. Obrigado mesmo mais uma vez. E Guto, também, obrigado também, velho. Obrigado por mais um programinha top dos velhos reclamões aqui no nosso Reclamando de Futebol. Quer dar as últimas considerações aí, ô Alberto? Se deixar, eu vou ficar falando aqui, mas eu vou dar sim. Agradecer vocês, né? Como eu falei no início, eu amo falar de futebol e dessa história que a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de viver e participar, né, na formação de jovens talentosos e pessoas do bem, né? E tem um segredo para isso, né? Amor, empatia, respeito e coletividade. Ó, top. Não tem mais, Legal. não tem segredo. E a É isso quinta para aí. fechar a mão deixa que o Papai do Céu ele envia a surpresa, Exatamente. né? É isso Então aí. são 4 segredos aí que amor e coletividade. A gente não faz nada sozinho, né? É verdade. Então a gente é isso, a vida é isso. É amor, empatia, respeito e coletividade. E aí quando tiver esse segredo aí, colocar tudo vai dar certo. Excelente, excelente. Muito bacana, cara. Muito bacana. Tô muito feliz e eu vou agradecer o Edu que indicou você, né? O Igual Edu barato. mandou mensagem. O Edu falou: ó, manda o Alberto lá, que é um cara que eu gosto muito e tal. Eu falei: não, vamos entrevistá-lo. E obrigado aí pela oportunidade de conhecer. Espero conhecer pessoalmente, tá? E Vamos parabéns sim. pela carreira aí e sucesso para você. Acácio, muito obrigado aí por ser esse meu par aí. Amanhã a gente tem mais uma Desafio. história que a gente vai começar, né? Mais uma história que a gente vai começar. Mais uma Eu vou história. te mandar o link lá amanhã, tá, Alberto? Você acompanha a gente para você divulgar aí nas pros seus amigos e quem sabe aí a gente vai se falar de novo aí, tá bom? Vamos Boa sim. noite para todos aí, viu, Cássio? Obrigado, viu? Obrigado, Obrigado, gente. viu? Valeu. Você que tá assistindo aí, se Falou, um inscreve abraço. no canal aí, hein, mano. Não vai se esquecer. Um abraço. Até Um abraço. mais. Até mais. Tchau, tchau. Só sair.